Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Há alguns assuntos que nenhum cristão deveria ignorar. O apóstolo Paulo diz, olha, com respeito à vinda de Cristo, ao nosso encontro com Ele, o arrebatamento, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Mas há muitos outros assuntos que também Deus não quer que ignoremos. Por exemplo, a maioria dos crentes, acredito eu, não conhece a doutrina das duas naturezas do crente. Isso é fundamental, precisa ser entendido, explicado, estudado, para que a gente se fortaleça na graça e não no moralismo. É preciso entender muito bem isto. Mas o assunto básico que o cristão precisa saber, que o autor de Hebreus, no capítulo 6, considera rudimentos, mas é um rudimento importantíssimo. O leite materno é um rudimento, mas para um bebê recém-nascido é fundamental. O conhecimento do pecado, a doutrina do pecado. Hoje parece que este assunto está fora de moda nas igrejas. Normalmente espanta as pessoas e a maioria dos líderes prefere uma igreja cheia, ainda que seja cheia de gente com pecado, do que uma igreja com poucas pessoas, uma igreja vazia. Não importa que sejam pessoas que vivam em pecado, mas venham encher a igreja. É o que muitos estão querendo, infelizmente. O problema não é a igreja vazia, o problema é uma igreja cheia de gente vazia. Gente em pecado não serve para nada para Deus. Deus não vai usar. O pecado faz separação entre nós e Deus. O cristão não pode tolerar o pecado, não deveria tolerar o pecado, mas é o que a maioria dos crentes faz, tolerar o pecado, e em consequência vive na depressão, cabeça baixa, derrotados, humilhados, cara feia, sem condições de evangelizar. A maioria dos crentes vive assim, as turras com outros irmãos, brigando, fazendo partidos, dissensões, facções na igreja. A Bíblia diz que não herdarão o reino de Deus essas pessoas que praticam essas coisas, mas a maioria dos crentes continua assim, porque não querem confessar o seu pecado e receber o alívio do perdão. Infelizmente não. Além do mais, existem aqueles que estão crendo em doutrinas estranhas à Bíblia. Aquela doutrina de salvação, um ato definitivo, faz com que muitos se acomodem no pensamento seguinte: eu já criei em Jesus, entreguei minha vida a Jesus, então ele levou todos os meus pecados, inclusive os que eu vier a cometer daqui por diante. Então não preciso mais confessar pecado, porque Jesus já perdoou uma vez que eu criei nele. Isso é um absurdo, uma afronta a Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre o pecado aqui, tomando Romanos no capítulo 6, aquele texto que o apóstolo Paulo traz para nós e que eu reputo como o texto da Bíblia que melhor fala sobre o batismo. A gente deveria ler e estudar sobre Romanos no capítulo 6, o batismo. Mas eu quero tirar aqui o versículo 6, Romanos 6, 6. Sabendo isto, foi crucificado com ele, com Jesus, o nosso velho homem. Ele está explicando que isso aconteceu quando a gente se batizou conscientemente. Então foi crucificado o nosso velho homem, para a nossa velha natureza, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. No batismo, pela confissão de fé, a pessoa é liberta da escravidão do pecado, mas não da presença do pecado, nem da tentação e nem de pecar. Então, aqui mais adiante, no versículo 11, o apóstolo Paulo diz: é necessário que cada um se considere morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Quando é que você deve se considerar morto para o pecado? Todo dia, toda hora. Não, foi só no batismo lá atrás. Não, não foi na conversão e batismo somente, é todo dia. Qual é o dia de levar a cruz de Cristo?
Jesus falou todo dia. Não adianta você dizer que pegou a cruz quando se batizou. Você tem que levar a cruz todo dia. Cada dia você tem que se renovar nisto, nessa convicção de se considerar uma pessoa morta para o pecado, para ser viva para Deus. Se você deixar o pecado vivo, você vai estar morto para Deus. O Senhor não pode se agradar, não pode conviver com a imundícia na vida de uma pessoa. E pecado é imundícia que faz separação entre a pessoa e Deus. É preciso que você se considere morto para o pecado. A cada dia vai tomar a sua cruz, vai olhar para a cruz, vai dizer: cruz, eu já fui crucificado, eu estou morto para o pecado. Quando a tentação vier à sua frente, você vai dizer: eu já morri para o pecado. Tentação, eu estou no Senhor. Vira o rosto, vai embora, não fica ali perto da tentação, não. Eu já morri para o pecado, eu já morri para a velha vida, eu já morri para o velho homem, eu já morri para o velho eu. Eu sou de Jesus a cada dia. Mas e se você falhar, um dia amanhece esquentado e cabeça quente, sangue quente, nervoso e faz bobagem, fala o que não deve, briga, ou então se é tentado no sexo, vai e faz bobagem que não deveria fazer? Confesse. A quem de direito? A Deus, se foi pecado só em pensamento. Eu estou lembrando de um irmão que me contou que ele pensa muito. Eu disse: meu irmão, se é pensamento, não precisa nem confessar as outras pessoas, é só a Deus. Pecado em pensamento só se confessa a Deus, mas se envolver outra pessoa, aí sim tem que confessar a outra pessoa. E se foi pecado público, tem que confessar de público na igreja, na célula, perante os irmãos. Não dá para esconder. Sem confessar, não tem perdão. E sem perdão, você não vai poder ser usado por Deus e não vai ter a salvação também quando Jesus vier. É necessário, então, que você entenda isto. No batismo, quando você se decidiu, você ficou livre da escravidão do pecado, mas não do pecado. Agora, cada dia vai renovar sua decisão de estar morto para o pecado. Caso você não faça isso e caia no pecado, tem que confessar na mesma hora, de preferência. Se não confessar na mesma hora, o pecado vai fazendo ninho e vai ser mais difícil confessar depois. Confesse na hora, não deixe nem para depois, a quem de direito, mas não deixe o pecado dormir na sua vida e fazer ninho. Pense nisso, que é sério, caso contrário você está se condenando. Você tolerando o pecado está se condenando à distância de Deus. É isso que você quer? Eu creio que não. Então, confesse imediatamente cada um do pecado que cometer, sejam quantos forem no dia só. Confesse cada um deles para ficar livre e receber o perdão.